Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, canal de estudo da nossa Escola Bíblica Discipulando com a Bíblia. Hoje, nesta oportunidade, neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo da nossa revista de adulto do primeiro trimestre 2025. O tema da nossa revista, o assunto principal da nossa revista, desse primeiro trimestre, é apologética, a defesa da nossa fé. O título da revista, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem. A nossa revista ela é comentada pelo pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias, ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, presidente da Associação Bíblica do Brasil e presidente da Comissão de Apologética da CGADB, e é um dos comentaristas das nossas revistas de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical, editora CPAD. 13 lições, onde estaremos estudando sobre a defesa da fé cristã. Apologética é isso, né? 13 lições abordando o assunto da defesa da fé cristã, das verdades bíblicas. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, nossa primeira lição, somos cristãos, lição 2, a encarnação do verbo, lição 3, Deus é trino, lição 4, Jesus é Deus, lição 5, o Filho é igual ao Pai, lição 6, as naturezas humanas e divinas de Jesus, lição 7, Jesus viveu a experiência humana, lição 8, quem é o Espírito Santo, lição 9, o pecado corrompeu a natureza humana, lição 10, a salvação não é obra humana, 11ª lição, a igreja tem uma natureza organizacional, 12ª lição, e fechando o trimestre, 13ª lição, perseverando na fé em Cristo Jesus. Então, o tema da nossa revista, o assunto abordado nesse trimestre, contextualização, é a apologética. Apologética, dentro da teologia, ela é uma disciplina que se dedica ao estudo à defesa da fé e à explicação da fé cristã. O termo apologética, ela vem do grego apologia, que significa defesa. Apologética, ela vem buscar responder a questionamentos e objeções levantadas contra a crença e utilizando argumentos racionais e evidências para demonstrar a veracidade e a coerência da fé. Então, é sobre esse tema, esse assunto, que vamos estudar nesse trimestre. A nossa primeira lição, ela traz como título, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo da nossa primeira lição está no livro de Judas, versículo 3. Judas tem apenas um capítulo, né? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais
da doutrina bíblica. Os temas, os objetivos dessa nossa primeira lição: identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nestes últimos dias, apresentar o conceito de apologia, definir o que são as heresias. Então, um tema muito interessante, muito importante, porque o cristão ele precisa aprender, saber a defender sua fé. Daí a importância de estudar a Bíblia, de conhecer o seu manual de regra, porque mais cedo ou mais tarde a nossa fé é questionada, será questionada. E não podemos ficar sem ter o que responder. Lembrei agora de uma ocasião, de uma situação, que uma professora do seminário teológico, ela trouxe na sala esse relato de um testemunho de uma jovem que estava evangelizando, distribuindo folhetos, e ela foi entregar um folheto a uma irmã, uma senhora que era cristã. Ela não sabia que aquela senhora era cristã, era de outra denominação, e aquela senhora foi fazer um teste com aquela jovem. Aquela jovem entregou o folheto e disse para aquela senhora: Jesus te ama. Aí aquela senhora fez a pergunta para essa jovem: Jesus me ama? Como é que você sabe que Jesus me ama? Por que Jesus me ama? Por que você acha que Jesus me ama? E a jovem respondeu: porque Jesus te ama. A senhora repete a pergunta: mas por que você acha que Jesus me ama? Me explica. A jovem responde: porque Jesus te ama. Sim, mas por que Jesus me ama? Ah, porque ele te ama. Ou seja, a jovem não sabia responder nada, nem sabia falar, explicar o porquê Jesus amava aquela senhora. Olha que situação grave. E esta é uma realidade muito presente no meio da igreja, entre aqueles que se declaram cristãos. Então, faz-se necessário que estudemos, que nos dediquemos ao estudo das Sagradas Escrituras, como o próprio Pedro vai falar na sua epístola, capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, para estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor. Qual é a razão da nossa esperança? Em quem estamos depositando a nossa esperança? Entende? Então, a gente precisa nos despertar, voltar ao estudo sistemático da Palavra de Deus. E a Escola Bíblica Dominical é uma escola singular quando se trata de estudo bíblico da Palavra de Deus. Do ponto de vista cristão, heresia, que temos abordado também na nossa lição, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da Palavra de Deus e passa a adotar e divulgar suas próprias convicções, suas próprias ideias, ou as ideias de outra em matéria de religião. Em resumo, resumindo, é o abandono da verdade bíblica. Elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontando o cristianismo histórico e cria um problema para a igreja, para as famílias. As heresias da atualidade não são muito diferentes das antigas. Obviamente, elas vêm com uma roupagem diferente, mas não deixam de ser as mesmas. Elas foram rejeitadas pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, logo
precisamos também refutar tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Então, mesmo as mesmas heresias permanecem, porém com uma roupagem diferente, contextualizada, atualizada. É o que Salomão vai falar lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Não há nada novo debaixo do sol. Então as coisas vão se repetindo, vão se atualizando, mas o cerne, a origem, é o mesmo. É distorcer a verdade da palavra de Deus. O nosso texto bíblico de referência está em Atos, capítulo 20, versículo 28 a 31, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, e 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição que dormita. A nossa primeira lição, vamos pegar 3 textos diferentes. Primeiro aqui o capítulo 20 de Atos, onde Paulo se reúne ali com os anciãos, os bispos, os pastores, ali da Ásia Menor, ali da região da Macedônia, e orienta. Paulo já vai dizendo que do meio dos próprios levantariam aqueles que distorceriam as verdades do Evangelho. Paulo enfrenta isso lá na igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo está debatendo, refutando aqueles falsos ensinadores, falsos doutores que estavam distorcendo, desacreditando, minando a autoridade apostólica de Paulo, o apostolado de Paulo, junto aos irmãos, à igreja ali de Corinto. Então, era uma realidade no início da igreja primitiva, é uma realidade em nossos dias. O primeiro tópico da lição, as ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastorais. Depois da minha partida, a origem dos falsos mestres. Aqui de Mileto, em Atos capítulo 20, Mileto ficava ali aproximadamente 50 quilômetros de Éfeso, ali na Ásia Menor. O apóstolo Paulo ele manda chamar os líderes, os pastores, os anciãos, os bispos. Paulo está na iminência de ir para Jerusalém, e de Jerusalém Paulo seria preso e seria conduzido para Roma. Ele foi conduzido para Roma preso, e ele chama os anciãos, os líderes da igreja, e ao dizer que eles foram constituídos
pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, Paulo mostra a função primordial que eles tinham como pastor, que era alimentar, guiar, proteger o rebanho. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 4, Jesus está tratando ali, trazendo a parábola da ovelha desgarrada. O pastor, aquele que cuida, que zela, que alimenta, que protege, guarda as 99 ali no aprisco, em segurança, e vai atrás daquela que havia sido desgarrada, até encontrar. O pastor ele não desiste. Quando encontra, ele vê que ela está ferida. Ele cura as suas feridas, a ovelha não consegue andar, ele coloca em seus ombros e traz em segurança para o aprisco. Então esta é a responsabilidade, uma das do pastor. Então Paulo tem esta preocupação, porque após a minha partida, Paulo já enfrentava isso no seu tempo. João enfrentou isso também. Entende? Aí Paulo vem alertar os irmãos, os líderes, para que eles tenham o cuidado, não cochilem. Então a exortação apostólica aos líderes da igreja visava proteger os irmãos das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Jesus vai falar em Marcos, capítulo 7, versículo 15, e Jesus diz, aqui cautelai-vos dos falsos profetas, pois por seus frutos serão conhecidos. Então, pelo fruto se conhece se a árvore é boa ou má. O falso profeta, ele não vai atrair as pessoas a Deus. Ele não vai centralizar a sua mensagem, o seu sermão, o seu ensino na Bíblia. A sua mensagem não é cristocêntrica, é antrocêntrica. O homem no centro. O foco, a atração principal não é Jesus, é o homem. Atrai as pessoas a si e não para Deus. As ovelhas são de Jesus, não é do homem. Entende? E aí Paulo diz, depois da minha partida, versículo 29 aqui do capítulo 20 de Atos. Paulo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da Igreja de Cristo. O apóstolo usa uma linguagem metafórica aqui quando ele diz lobos cruéis, lobos devoradores, para identificar esses falsos ensinadores, esses falsos mestres. O apóstolo Pedro também, ele mostra que a presença do verdadeiro ensino nem sempre seria suficiente para impedir a manifestação desses falsos doutores, desses falsos mestres que Paulo chama e identifica como lobos cruéis e devoradores. Ao falar a respeito dos profetas legítimos, dentre os hebreus, Pedro ele vem ressaltar que também já havia entre o povo falsos profetas, como havia de surgir com o tempo no meio da igreja os falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, né? Pedro vem falar isso aqui, 2 Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, ou seja, já havia falso profeta, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão. Olha o que Pedro vai falar aqui no capítulo 2. Então já existia dentro da igreja. Paulo também vai falar aqui na epístola a Timóteo, capítulo 4 de Timóteo, Paulo diz, mas o Espírito afirma, Espírito Santo, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria mente.
Jesus fala no Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. E aqueles que fazem a vontade do diabo se tornam filhos deles. Mentirosos também. Por quê? Porque o diabo ele nunca se firmou na verdade. Paulo novamente enfrentou isso na carta em Corinto. Paulo sofreu para extirpar, para acabar com a influência daqueles falsos ensinadores. E pasmem, a sua grande maioria eram judeus. Judeus que muitas vezes tentavam incutir o judaísmo, o legalismo dentro da igreja de Corinto, mas pior do que isso, eram os ensinamentos errados que negavam a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, negando que um Messias, que um Cristo, que um Salvador precisasse se humilhar a ponto de morrer numa cruz. Então negava a cruz de Cristo. As falsas, as heresias, as seitas se alimentam exatamente disso aí, né? Uma seita ela é identificada em geral por aquilo que ela prega a respeito da Bíblia Sagrada, da pessoa de Deus, a queda do homem do pecado, a pessoa e a obra de Cristo, a trindade, a salvação. Então, se não está de acordo, se não coaduna com o que as Escrituras diz, é certo que estamos diante de uma seita herética. Entende? Então, é importante, é necessário que os líderes, você que é cristão, se intere da palavra de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, procura conhecer a Bíblia, procura conhecer a palavra da verdade, se intera, se esmera, se dedica na palavra de Deus para não ser enganado. Então, na verdade, eles já estavam presentes no meio da igreja, no período apostólico. Daí essa abordagem, essa preocupação de Paulo ao chamar os líderes da igreja, ali da Ásia Menor, ali da Macedônia, ali de Filipos, para ir até Mileto, se encontrar com Paulo. E Paulo, aqui no capítulo 20 de Atos, é incisivo, exorta, incentiva, encoraja para que eles se dediquem, se esmerem no estudo da palavra de Deus e ensinar a sã doutrina. Paulo chega para Pedro, para Timóteo e diz, ensina a sã doutrina. Ensina a sã doutrina. Tá? Então, o intrigante é que esses falsos doutores, esses que Paulo chama de falsos lobos cruéis, né, lobos vorazes, eles surgem, irmãos, de dentro da igreja, dentro da própria igreja. As seitas, as heresias partem de dentro da própria igreja. Em 1 Pedro, versículo 2 Pedro, né, Epístola de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, Pedro está dizendo ali que nenhuma profecia é de particular interpretação. Nenhuma profecia na Bíblia eu posso pegar, descontextualizar ela do que está sendo falado e aplicar a mim, tirar daquilo que está falando e aplicar de uma forma isolada. Vai virar uma heresia. Vai gerar problema. Porque nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem nenhum. É isso que Pedro vem falar na sua epístola. Os homens falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo está falando que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Então, essa ideia errada de dizer que a Bíblia está equivocada, que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia precisa ser ressignificada, é coisa do diabo. Deus não erra, Deus não mente, Deus não se equivoca. Então, ela surge dentro da própria igreja, dentro
Vós mesmos, é isso que Paulo vai dizer. Depois da minha partida, se levantarão, já estão dentro, se revelarão, né? Se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos a si. Estão aí na nossa sociedade. Milhares deles, né? Que tentam colocar sua visão acima da palavra de Deus e tentam incutar isso na mente das pessoas, né? Dizendo que a Bíblia precisa ser corrigida, a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia está ultrapassada, né? Estas pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Colocam colocam-se como superiores à Bíblia. Que a Bíblia, que a palavra de Deus não serve mais. De onde é que vem isso? Entende? Então, é importante que nós estudemos esse campo da teologia, que é a apologética, que é a defesa da nossa fé. O apologeta, ele defende a sua fé. Ele defende biblicamente, racionalmente, não é com emoção, é racionalmente a sua fé. Então, a gente precisa conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer a palavra de Deus. O segundo tópico da lição, o que é apologética, a definição de apologética, a que defesa Pedro se refere e por que devemos combater as heresias. Então, como já abordado, como eu já falei aqui, a apologética ela é uma disciplina da teológica que ela nos ensina, ela se dedica à defesa da fé cristã, à explicação da fé cristã. No início, nos primórdios da igreja, tinham os apologetas, aqueles que defendiam a fé cristã, diante de todas as investidas que a igreja, que a fé cristã sempre enfrentou. Entende? Então, a apologética, que é um termo grego, apologia, que significa defesa. Ela busca novamente responder a questionamentos, a objeções levantadas contra a crença, utilizando argumentos racionais. A racionalidade não é apenas emoção, não. E evidências para demonstrar a veracidade e a coerência da fé cristã, tá? Então, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Ela vem do grego, apologia, que significa isso mesmo, defesa, defender. O termo utilizado aqui por Pedro, capítulo 3, versículo 15, né, é estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, responder com mansidão e temor, ou seja, estar preparado. Então, esse termo, apologia, numa tradução literal, né, é sempre preparado. A pessoa está preparada para a sua defesa, para defender aquilo que ele vive. Está sempre preparado para explicar qual é a razão da tua esperança, da tua fé. Por que tu é crente? Como a moça que eu citei mais no início aqui do vídeo, a senhora pergunta, por que Jesus me ama? A moça não soube responder. Então, a gente precisa estar preparado. Então, a apologética mostra que o cristianismo ele é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica, sistemática. Em Marcos, capítulo 12, versículo 30, Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, ou seja, a razão. Não é só emoção. Explicação racional do porquê da nossa fé. A Bíblia tem resposta. Então a gente precisa ter esse respaldo bíblico, este conhecimento. As seitas e as heresias são muitas, todos os dias surge uma nova. Então se a gente não nos atentar sobre isso,
acabamos sendo influenciados também, tá? Então, isso ensina que devemos amar a Deus por completo, né, com o corpo, as emoções e também o intelecto, né, a razão, o racionalismo. Existem muitas denominações, muitas igrejas, muitos ministérios que negligenciam o estudo da Bíblia, o estudo sistemático da palavra de Deus. Isso é um erro gravíssimo, gravíssimo, tá? No versículo aqui 16 do capítulo 3 de 1 Pedro, está dizendo, fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, tendo boa conduta, boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz isso aqui mais tarde. Paulo vai para Jerusalém, Paulo é preso em Jerusalém, em defesa da sua fé, ele é conduzido para Roma, e diante ali de Festo, né, do rei Agripa, Paulo faz a defesa da sua fé. Paulo é tão, usa com tanta graça e sabedoria que chega um ponto de um deles quase se deixar se converter ao cristianismo. Porque Paulo usou a razão, explicando racionalmente, biblicamente, o porquê da sua fé, que ele não era nenhum incitador de confusão, que ele não era nenhum revolucionário a ponto de se voltar contra Roma. Paulo estava defendendo, estava sendo preso, porque ele estava pregando a ressurreição de Jesus Cristo. Então, Paulo usou aqui a apologia, a defesa apologética, a defesa da sua fé de uma forma racional. Então, por que devemos combater as heresias? Primeiro, para a nossa própria defesa. Para a nossa própria defesa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Entende? Então, o cristão ele precisa estar informado daquilo que estes vários grupos, essas várias seitas, essas várias heresias ensinam. A gente precisa conhecer. Ser cristão não é apenas ficar bitolado. Não. O cristão ele tem que ser racional. Ele tem que conhecer a Bíblia, conhecer, até para ele poder explicar o porquê da nossa fé. Entende? Porque as heresias, elas são sutis. Ela partiu de dentro da igreja. Ela saiu de dentro da igreja. Ela sai de dentro da igreja. Ela pega um versículo, tira do seu contexto e aplica de uma forma distorcida. Então a gente precisa saber refutá-lo, estes ensinamentos biblicamente. E também para ajudar os outros na compreensão da própria fé. A gente sabe que existem muitos irmãos que buscam servir a Deus, mas que lhe falta este preparo, este conhecimento da Bíblia Sagrada. Daí a importância de eu e de você que estamos estudando a Bíblia, nos preparar até para ajudar nossos irmãos que não têm talvez essa disposição essa facilidade de se debruçar sobre o estudo da Bíblia, como talvez eu e você tenhamos. Então, não se omita. Assuma a posição que Deus te chamou. Faça a diferença no seu meio. É o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,15. Procura te apresentar a Deus. Dedica-se. Esmera. Se empenha em aprender a palavra de Deus. Então, esse debate sobre a crença deve ocorrer de maneira respeitosa, com argumentos fundamentalmente bíblicos, respondendo às objeções contra a fé cristã de uma maneira sábia, mansa, tranquila, para não fazer com que esta pessoa se perca de uma vez.
Então, o que Pedro vai dizer? Respondendo com mansidão e temor, porque aquele que está acusando, criticando, ele está sendo influenciado, ele está sendo enganado, ele está equivocado. Então, a gente tem que usar de sabedoria, de uma forma que o Evangelho fique claro para estas pessoas, o porquê da nossa fé, de uma forma que eles se sintam atraídos, que não nos vejam como bitolados, ignorantes. Entende? Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E o terceiro tópico da nossa lição, o que são heresias? A hereses no Novo Testamento, heresia e perdição. Então, de uma forma geral, heresia é uma crença ou opinião que vai contrária os ensinamentos ou doutrinas estabelecidos por uma religião ou sistema de crença. Historicamente, a termo heresia tem sido usado para descrever ideias ou práticas que são consideradas desviantes, contrárias às normas aceitas por uma comunidade religiosa. A palavra ela vem do grego aireses, né? E pode ser traduzida aqui como seita, como heresia, tá? Nós vemos várias referências aqui na Bíblia, no Novo Testamento, que ela é aplicada como seita. Atos capítulo 5, versículo 17, Atos capítulo 15, versículo 5, capítulo 24, versículo 5, está aqui na nossa lição, e outras referências também que está se referindo às seitas e às heresias, às distorções. O cristianismo ele foi também, no início da igreja primitiva, ele foi chamado por alguns não cristãos, que identificavam o cristianismo como seita, ou os do caminho, né? Aqueles que seguiam a Cristo, pessoas não cristãs que não conheciam o evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então essa palavra seita, heresia, ela é usada também para designar a estas religiões heterodoxas. Heterodoxas são aqueles que é contrário à ideia ou aos princípios estabelecidos por um grupo, por uma religião, né? Esses heterodoxos é como se fosse um dissidente, tá? Então, este vocábulo, aireses, do grego, né, para designar heresia e seita, aparece aqui no Novo Testamento com sentido de partido, de seleção, de preferência, de escolha, um espírito sectário, né? Nem sempre ele representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. No tempo de Jesus ali, no início ali da era cristã, dentro do próprio judaísmo, existia estas seitas, os saduceus, os fariseus eram identificados também como uma seita dentro do próprio judaísmo. O apóstolo Paulo ele vai advertir para que não haja no seio da igreja essas divisões, né, essas separações e que condunam, né, as inovações doutrinárias que causam esta divisão e essa dissensão dentro da própria igreja. Em 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, né? Nessa passagem que o termo grego aireses apresenta que o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos e que estaremos estudando neste semestre. Então, a heresia, ela distorce. Como é que a gente vai identificar a heresia? Primeiro, eles vão distorcer os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Presta atenção. Vai distorcer aquilo que diz respeito a Deus,
a Trindade, a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o ser humano, a natureza, o pecado, os anjos, a igreja, as sagradas escrituras. E aí vai. Então, tudo aquilo que está, que vai confrontar, vai distorcer do que é a Bíblia, do que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, a queda do homem e o pecado, a pessoa e a obra de Cristo, a salvação, o porvir. Então, uma seita ela é identificada. Geralmente, ela é identificada por aquilo que ela prega a respeito destes assuntos. Se ela está confrontando o que a Bíblia diz, se ela está questionando o que a Bíblia diz, sai fora. Está se tornando uma seita, né? Se o que uma seita ensina sobre estes assuntos não se coaduna, não estão de acordo com o que a Bíblia ensina, com o que a Bíblia diz, pode ter certeza que estamos diante de uma seita herética. Se ela confronta a Bíblia, se ela questiona a Bíblia, se ela duvida da Bíblia, estamos diante de uma seita. Estamos diante de uma mentira, de um engano. Então, o Novo Testamento mostra essa luta acirrada contra os falsos doutrinas, os falsos ensinos. Pedro enfrentou isso, João enfrentou isso, Paulo enfrentou isso muitas vezes. Olha a gravidade do que acontece aqui. Ele chama os anciãos de Éfeso e começa a falar a preocupação de Paulo, que já existia dentro da igreja. Paulo, volta e meia, estava confrontando. Ele enfrentou esse sério problema na igreja de Corinto. Entende? E aí ele tem essa preocupação. Ele disse, porque depois da minha partida, eles se manifestarão e atrairão as pessoas não a Deus, mas a si. Ele novamente fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, Epístola de Timóteo. Mas o Espírito, quem diz é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Por quê? Porque obedecerão a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Jesus vai dizer lá em Marcos, novamente, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Cuidado, se prepare, fique cautelosos desses falsos ensinadores, porque pelo fruto você vai conhecer a árvore. A mensagem é cristocêntrica, Jesus é o centro? Ou é o antropocentrismo? Ou é o homem no centro? A mensagem está voltada para a salvação para Jesus? Ou não é como estamos vendo aí na maioria no nosso tempo, as mensagens voltadas para o ego, para o eu, centrada no homem? Então é sobre isso que esse tema apologia, ela trata a defesa da fé. Nós vamos aprender, em nome de Jesus, nesse trimestre, começamos já a aprender a defender a nossa fé. Sem conhecer Bíblia, não tem como defender a nossa fé racionalmente falando. Amém? Que Deus nos dê um semestre abençoado e rico no conhecimento da sua palavra. Deus abençoe.